Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de arcos e ângulos. Bem, vem comigo. Se você olha para uma circunferência de centro O, raio R, quando você marca 2 pontos na circunferência, você divide essa circunferência em 2 pedaços. Esses 2 pedaços são chamados de arcos. Aqui eu tenho o arco que vai de A até B, nesse sentido horário, e se você continuar nesse mesmo sentido, você tem o arco que vai de B até A pelo outro lado. Bem, toda vez que você estiver olhando para uma questão que fala de arcos, se ele não definir qual é o arco que ele está querendo trabalhar, se é o AB ou se é o BA, você sempre vai olhar para o arco de menor tamanho, tudo bem? Então eu tenho aqui um pedaço da circunferência, esse pedaço da circunferência se chama arco, que vai de A até B. A anotação é essa, AB com um arquinho em cima. Muito bem, alfa é o ângulo central determinado por esse arco. Então, se eu marco 2 pontos na circunferência e ligo esses pontos ao centro da circunferência, isso gera um ângulo chamado de ângulo central, tudo bem? Aqui a gente disse que esse ângulo central tem medida alfa. Além disso, você está vendo ali na figura R, que é o raio da circunferência, e L, que é o comprimento do arco AB. Ou seja, se você estiver caminhando pela circunferência de A até B, quanto mede o comprimento desse arco AB, a gente vai chamar isso de L. Agora a gente vai dar uma olhadinha na medida de um ângulo central determinado por um arco, dependendo do tamanho desse arco. Vem comigo? Então, pessoal, vem comigo aqui, ó. Grau e radiano. Grau e radiano são as medidas que um ângulo pode ter. A gente vai definir da seguinte maneira. Quando você toma um arco que ele mede C sobre 360, quem é C? C é o comprimento total da circunferência. Lembra disso? Comprimento da circunferência, vamos botar aqui uma observação, ó. O comprimento da circunferência, ele mede 2 vezes π vezes R. A gente vai usar isso tanto para grau quanto para radiano. Quando o tamanho do arco tem a medida C dividido por 360, quando ele é 1 de 360 partes, a gente diz que o ângulo central mede 1 grau. O ângulo central está aqui, ó. Ok? A medida desse ângulo alfa aqui é igual a 1 grau. É como se você conseguisse partir uma pizza em 360 fatias. Cada fatia vai ficar bem fininha, quer dizer que aquele ângulo central ali, então, mede 1 grau, tudo bem? Agora, radiano. Se você toma aqui um arco que o tamanho dele é igual ao raio da circunferência, ou seja, a medida desse arco é a mesma medida do raio da circunferência, a gente define, então, o ângulo central com uma medida de 1 radiano. Tudo bem, pessoal? Então é fácil. Grau vem da onde? De um arco que é 1 de 360. Isso gera um ângulo central de 1 grau. Radiano vem da onde? Vem de um arco que a medida é exatamente o raio da circunferência. Então gera um ângulo central de 1 radiano. Pois bem, se eu olho para grau, quanto dá o ângulo central de um arco que é uma volta completa? Se eu tomo todo o comprimento da circunferência, quanto mede o ângulo central? Bem, já que 1 grau é o comprimento dividido por 360, quer dizer então que se eu tomo o comprimento inteiro, isso vai dar 360 vezes 1 grau, dá 360 graus o ângulo de uma volta completa. Tudo bem? Você pode ver isso pela regra de 3, ó. Um arco que mede C sobre 360 gera 1 grau de ângulo central. Agora, uma volta completa que é C gera um ângulo central de quantos graus? Vamos chamar ali de θ, né? Se você faz a regrinha de 3, você vai ficar aqui com C vezes θ sobre 360 igual a C vezes 1. Você pode ali, pela lei do cancelamento, cortar C com C e esse 360 passa para o outro lado dividindo. E você chega à conclusão, como a gente já tinha pensado aqui, que θ é igual a 360 graus. Então, considerando uma volta completa, isso vai gerar
um ângulo central de 360 graus. E uma volta completa, agora considerando a medida em radianos, gera um ângulo central de quantos radianos? Vamos ver? Bem, eu sei que quando a medida L, né, a medida do arco, é igual a R, o meu ângulo central mede 1 radiano. Agora, se esse L for uma volta completa, for C, isso dá θ. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sei que C é igual a 2πr, então a gente vai jogar isso para cá, né? Multiplicando cruzado aqui, você sabe que θ vezes R é igual a C vezes 1, mas C é 2πr, então isso vai dar 2πr vezes 1, que é o próprio 2πr. Aqui, pessoal, corta R com R e você chega à conclusão que θ é igual a 2π radianos. Muito bem, vem comigo. Uma volta completa em graus dá 360 graus. Uma volta completa em radianos dá 2π radianos. Daqui a gente tira uma relação entre grau e radianos. Eu consigo dizer que 2π radianos é igual a 360 graus. Vamos colocar isso nesse cantinho aqui, ó. 2π radianos é igual a 360 graus. Ou ainda, se você simplifica essa relação por 2, quer dizer que π radianos é igual a 180 graus. E aqui a gente tem, pessoal, uma relação muito importante, que é a relação para transformar uma unidade de medida em outra unidade de medida. Nosso exemplo, então, ó, eu quero trocar a unidade de medida. O que é grau eu vou passar para radiano e o que é radiano eu vou passar para grau. Tenho 4 exemplos aqui. 30 graus, pessoal. Como a gente escreve isso em radianos? Usando regra de 3. Fácil, fácil, fácil. É só você lembrar que π radianos é igual a 180 graus. E é isso que a gente vai usar aqui, ó. Vem então comigo. Na letra A, como a gente vai fazer? Já que π radianos está para 180, eu tenho que escrever aqui que θ radianos está para 30. E assim a gente encontra 30 graus. É só resolver a regrinha de 3. Fica como? Bem, 180 vezes θ é igual a 30 vezes π. Ou ainda, θ é igual a 30π sobre 180. Simplificando aqui, pessoal, 0 vai com 0, ó, e por 3 em cima e por 3 embaixo, isso aqui dá π sobre 6. Logo, se θ é π sobre 6, quer dizer que 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Viu como é fácil? Nada, nada, nada demais. Molezinha. Na letra B, 135 graus. Bora fazer aqui embaixo, ó. A mesma coisa, tá? A gente vai fazer π radianos, está para 180 graus, e θ radianos, está para 135 graus. Multiplicando cruzado, 180 θ é igual a 135π, ou ainda θ é igual a 135π por 180. Bem, uma simplificação aqui por 45 vai dar 3π sobre 4. Então, se θ é 3π sobre 4, quer dizer que 135 graus é igual a 3π sobre 4 radianos. Bem, pessoal, transformar grau em radiano. Regra de 3, usando essa relação, vai diretão. Viu como é mole? Agora vamos dar uma olhadinha em transformar radiano para grau. Quando você tem π radiano exposto assim do jeito que está ali, é muito mais fácil do que a gente fez anteriormente. Basta você substituir π radiano por 180 graus. Olha para cá, ó. Esse π radianos aqui, a gente sabe que ele vale 180. Então isso aqui é igual a 180 dividido por 4. E 180 dividido por 4 é igual a 45 graus. A mesma coisa aqui embaixo, ó. O π radianos vale 180. Então aquilo ali vai ficar 10 vezes 180 dividido por 6, ok? 180 dividido por 6, pessoal, dá 30. E 30 vezes 10 dá 300. Então, tá aí. 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. 135 graus é igual a 3π sobre 4 radianos. Π
sobre 4 radianos é 45 graus e 10π sobre 6 radianos é igual a 300 graus. Mas o Everton, e se eu não tiver π radianos exposto do jeito que está aqui? Faz regra de 3, por exemplo. Quanto é 2 radianos, se você vai passar para graus? Usa a regra de 3. Π radiano é 180, 2 radianos é θ. Faz a regra de 3 que você vai encontrar, é moleza. Então, para fechar essa aula, pessoal, o comprimento de um arco. Você já viu que o comprimento de um arco a gente chama ele de tamanho L. Mas a gente não tem uma relação entre L alfa e o raio da circunferência. É isso que a gente quer achar aqui. Você também já viu que um arco que tem o tamanho de um comprimento da circunferência de uma volta completa gera um ângulo central de tamanho 2π radianos. Então a gente vai usar uma regra de 3 aqui para achar a relação que a gente quer. Vem comigo. Bem, você sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. Isso está para 2π rad. Assim como L está para alfa. Bem, aqui já rola um cancelamento de 2π com 2π, ó. Né? Isso aqui vai dar R, aqui vai dar 1. Então, multiplicando cruzado, fica assim, ó. L vezes 1, L. É igual a R vezes alfa. Tá aí. A relação que a gente quer é essa aqui, ó. L é igual a R vezes alfa. Ou ainda, né, você vai ver em alguns livros que alfa é igual a L sobre R. Você pode usar dessas duas maneiras aqui. Tudo bem, pessoal? Então tá aí uma relação importante do comprimento de um arco. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Tá aí nosso exemplo, pessoal. Quanto mede um arco de π sobre 3 radianos numa circunferência de 15 centímetros? O que a gente precisa usar tá aqui, ó. L é igual a R vezes alfa ou alfa é igual a L sobre R. Bem, se eu quero saber o tamanho do arco, eu já vou usar direto L é igual a R vezes alfa, porque R eu tenho, é o raio da circunferência, o ângulo central eu tenho, que é π sobre 3 radianos. Então, aplicando essa fórmula aqui, ó, L é igual a R vezes alfa, nós temos que L é igual a 15 centímetros vezes π sobre 3. Ou ainda que L é igual a... Bem, 15 dividido por 3, você sabe que dá 5. Né? Então, isso aqui vai dar 5 vezes π. Então, o arco tem um comprimento que é 5π centímetros. Bem, você pode até usar uma aproximação, né? O pessoal costuma usar aí o π aproximadamente igual a 3,14. Então, se você faz aqui 5 vezes 3,14, você encontra o quê? Então, L é aproximadamente 15,7 centímetros. Então, tá aí. Tamanho aproximado do nosso arco, 15,7 centímetros. E a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima aula, até o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!